Olá pessoal, hoje estamos aqui com os empreendedores Luzinário Gomes, Luelto Lúcio, sócios proprietários da Dunasoft Tecnologia, eles que são parceiros aqui da agência, Ângelo, e hoje vão bater um papo conosco aqui sobre marketing, sobre gestão e sobre a Dunasoft. Sejam muito bem-vindos, Luzinário e Luelto. Obrigado. Luzinário, que é engenheiro mecânico, pós-graduado em gerenciamento de projetos, também tem experiência vasta na área de petróleo e gás, e Luelto, que está aí na área de programação mais especificamente, há mais de 10 anos atuando, criando soluções para empresas que precisam melhorar a sua gestão por meio da tecnologia. Eu queria começar esse bate-papo perguntando para Luelto quando foi que ele percebeu que a área de TI, a área de tecnologia da informação, a área de programação, poderia ter um link com gestão empresarial. Em que momento você percebeu que a Dunasoft, Luelto, seria um bom caminho para melhorar a gestão de outras empresas? Então, começou, já sempre tive interesse na área e, apesar de tudo, a gente sempre foi comerciante, então juntou um conhecimento que teve na área de informática, na parte de TI, com um pouco de conhecimento do comércio. Então, a gente conseguiu, e está conseguindo, entregar para nossos clientes e amigos uma solução que consiga juntar. Luzinário, você acha que a gestão tecnológica, a gestão com tecnologia, por meio das soluções que a Dunasoft oferece, tem um papel decisivo na sobrevivência das empresas atualmente? Hoje as empresas precisam, de fato, dessa tecnologia, de um olhar para a tecnologia, como a Dunasoft tem um olhar específico, técnico, e consegue produzir soluções para os clientes, assim como para outras empresas também parceiras, por exemplo, contadores, que vocês atuam com parceria com contadores, conseguem produzir também soluções para eles, mas qual a importância da Dunasoft Tecnologia na sobrevivência das empresas no mercado atual? Toda empresa necessita de gestão, apesar de muitas iniciar de forma bem arcaica, bem primitiva, vamos dizer assim, com papel e caneta, que muitos a gente conhece que começa assim. Só que com o crescimento da empresa, a gestão faz necessário. E a Dunasoft vem trazendo uma ferramenta para ajudar essas empresas a melhorar a sua gestão. Essa é o objetivo principal da Dunasoft. Trazer uma ferramenta capaz de ajudar os empresários, as pequenas, micro, média empresa, a fazer gestão da melhor qualidade para o seu empreendimento. Perfeito. Isso acaba sendo um diferencial no mercado tão competitivo, porque hoje as empresas, muitas já investem em marketing, muitas já têm um olhar para ter um bom produto, para ter uma boa entrega, e a diferenciação ela vai se tornando cada vez mais profunda, até o momento em que o cliente percebe que aquela empresa tem uma boa gestão, essa não tem uma boa gestão. A Dunasoft Tecnologia consegue produzir dados para que essa gestão seja profissional, é isso? E esses dados eles são fundamentais para a tomada de decisão. Hoje a Dunasoft Tecnologia ela atua principalmente na área de ERP, Sistema de Gestão Empresarial, para pequenas e médias empresas, como você falou. Como você acha que esse sistema ele pode ajudar ao pequeno e médio empreendedor a produzir mais dados? Que dados são importantes para o empreendedor profissionalizar a sua gestão? Numa gestão eficaz de uma empresa, é importante a gente gerar dados. Contas a pagar, contas a receber, quantidade de clientes, fornecedores, preços de produtos, faturamento mês a mês, fluxo de caixa. Todos esses dados, eles são gerados no seu dia a dia e computados dentro do nosso sistema ERP, o Dunas ERP. De posse desses dados, é possível você fazer um planejamento da sua empresa. Quais os custos que tenho, quais o faturamento que eu tenho que atingir para cobrir meus custos, Então, a ferramenta Dunas ERP, ela possibilita que o nosso empresário, que o nosso gestor consiga tomar decisões baseado em dados. Porque ao decorrer do tempo, ele vai coletando os dados que vai sendo alimentado. E, continuando esse bate-papo, você iniciou nesse segmento 10 anos atrás. O que mudou do início que você percebe até aqui em relação à gestão com tecnologia das empresas? Você acha que hoje as empresas precisam ainda mais da tecnologia para fazer a sua gestão ou antes já precisavam também quando você iniciou a empresa? Sem sombra de dúvida, há uma evolução. Quanto mais presente a tecnologia dentro de um comércio, de um estabelecimento, é bem mais satisfatório para o cliente, que traz bem mais resultado do que antes. O ponto de visão de
de ter um RP, de ter um software dentro do estabelecimento, a gestão é totalmente diferente de uma empresa que não tem. Inclusive, no início, a Dunasoft Tecnologia, que nem tinha esse nome, mas já se preocupava muito com a eficácia, com a eficiência do sistema, né? Porque muitas vezes o empreendedor está lá na correria e precisa ter um sistema que seja rápido, fácil de utilizar. O desenvolvimento dessa solução, ao longo desses 10 anos, foi visando, de fato, essa facilidade, não é isso? Isso. A Dunasoft, que antes era a dos sistemas, ela nasceu sempre com a ideia de atender a realidade dos nossos clientes, ouvir nossos clientes e não ter um software engessado, como se diz, de não poder modular o software, não poder escutar o cliente para facilitar exatamente essa tomada de decisões. Aproveitando esse gancho, a tecnologia hoje se torna um diferencial competitivo dentro de uma empresa, mas principalmente se torna um fator de sobrevivência. Nós estamos vivendo atualmente, esse ano, 2026, a reforma tributária, a implementação de algumas novas regras, a implementação de uma série de questões, de requisitos que os empreendedores precisam ficar atentos. Como é que a Dunasoft Tecnologia consegue ajudar o empreendedor a se adaptar a essas novas regras que a reforma tributária tem trazido atualmente? A reforma tributária, ela, a princípio, né, ela tem um objetivo de descomplicar os nossos tributos. Pelo menos é o objetivo, né? Porque hoje a gente tem uma carga tributária bem diversificada, né? ISS, IPI, vários, né? E ele tende a ser mais simples. Dentro do nosso sistema, toda a modificação necessária para adequação à nova reforma, ela está sendo desenvolvida. Então, o nosso cliente, ele não precisa se preocupar na geração de suas notas fiscais, dos seus tributos, porque o sistema vai ser todo atualizado, baseado na reforma tributária. Além disso, ainda trabalhando em parceria com os contadores, para que vocês possam prestar um serviço ainda melhor e uma experiência melhor para o cliente e ele possa ser atualizado da melhor maneira possível por meio de um sistema RP como vocês fazem. Além disso, vocês vendem na Dunasoft Tecnologias equipamentos, certificados digitais, tudo isso para contribuir com o empreendedor que quer andar na legalidade, não é isso? Assim como aqueles empreendedores também que só precisam emitir aqui um cupom fiscal ou um cupom não fiscal para um controle, enfim, a Dunasoft também consegue ajudar nisso atualmente. A Dunasoft, ela tem tudo que um empreendedor precisa para iniciar o seu projeto, vamos falar assim. A gente tem um sistema de gestão, a gente pode auxiliar também nos equipamentos, certificado digital, formas de pagamento. Então, se o empreendedor hoje quer abrir seu negócio e quer fazer um pacote só para deixar tudo prontinho, a Dunasoft consegue atender tranquilamente. Eu lembro que no início, em algumas das nossas reuniões, a gente conversava muito sobre o que deveria se ter na Dunasoft, no layout do RP, que dados seriam importantes. E eu percebo que muitas vezes o empreendedor tem muito dado, mas ele não consegue utilizar aqueles dados porque ele não sabe, não tem inteligência de mercado ou inteligência para interpretar aqueles dados e transformar em informação. A Dunasoft Tecnologia hoje conta com um suporte altamente efetivo para os seus clientes, para que eles possam entender da melhor forma possível esses dados e utilizar o sistema da melhor maneira possível, né? Nós até fizemos uma pesquisa com os clientes da Dunasoft e percebemos que um dos principais diferenciais é de fato o suporte que vocês possuem, que é muito próximo, que resolve mesmo o problema do cliente e o foco é em resolver aquilo que está sendo um problema para aquele cliente. Qual é a estrutura do suporte de vocês que consegue proporcionar esse suporte tão efetivo para os clientes? Uma das premissas que usamos no desenvolvimento do software é que ele seja fácil de operar. Esse é o primeiro ponto. Mesmo assim, a gente tem também o nosso suporte de prontidão para qualquer necessidade do nosso cliente. Dúvida, erro, deu alguma falha, quer consertar, nosso suporte está disponível para dar esse apoio. Com a linguagem mais próxima ao cliente, onde o cliente não vai ficar em chatbot e o nosso suporte já vai estar em prontidão para atender o cliente da melhor forma. Perfeito. Nós fizemos um trabalho e ainda fazemos um trabalho de divulgação, de marketing para tornar a Dunasoft mais conhecida, a Dunasoft mais atrativa para o mercado. Nós já pensamos em algumas possibilidades, vem novidades por aí na Dunasoft Tecnologia para os clientes da Dunasoft que hoje estão adquirindo ou já adquiriram o sistema, com possíveis treinamentos de marketing, né, para que as pessoas possam usar os dados de gestão para melhorar o seu marketing, né? Como é que a Dunasoft, inclusive internamente, ela
consegue observar isso na própria divulgação? Como é que vocês conseguem perceber que os dados auxiliam no marketing da própria Dunasoft Tecnologia? O que vocês hoje observam de importante nesses dados que vocês geram com o sistema para relacionar com o marketing? Como é que o pessoal pode melhorar o seu marketing através do sistema Dunasoft? O marketing dentro de qualquer empresa, ela é muito importante como fonte, vamos dizer assim, de um termômetro para a gente saber se a gente tem clientes interessados ou não no nosso produto. Especificamente, nós que somos uma software house, né, que é um produto bem específico, bem diferente dos produtos disponíveis no interior, por exemplo, né? O marketing, ele vem agregar junto para que a gente seja visto, né? E com isso, dentro do nosso sistema, a gente vai coletando dados para que a gente entenda se o marketing, a estratégia de marketing que a gente está utilizando é a melhor. Não significa dizer que existe uma solução única para o marketing, né? A gente já viu em diversas conversas que a gente teve que a gente tem diversas vertentes a seguir dentro do marketing, né? E aí a gente vai atuando um por um, vendo qual é a que melhor tem resultado para que a gente chegue no objetivo da empresa. Então, assim, o marketing junto com o Dunasoft gera dados e dá suporte para o cliente tomar sua melhor decisão na hora de divulgar seu produto, na hora de divulgar sua empresa. Até porque um bom marketing é aquele que mexe com ponteiro, e o ponteiro a pessoa vai encontrar na Dunasoft Tecnologia. Inclusive, informação importante para quem está nos assistindo é: a Dunasoft Tecnologia é uma empresa de João Câmara, acho que muita gente não sabe disso, uma empresa camarense, criada por pessoas camarenses, né? Como vocês, que vocês são essas pessoas. Isso torna ainda mais possível, acessível, fácil o acesso das pessoas de João Câmara e da região do Mato Grande ao sistema Dunasoft Tecnologia. O que vocês diriam aí para esse público de João Câmara que nos assiste e que ainda não sabia disso ou não conhecia? Às vezes o pessoal contrata o sistema lá do sul, sudeste do país e não sabia que em João Câmara tem uma solução nativa de lá, produzida inicialmente por Luelton, e o Luzinado chegou para aprimorar ainda mais. Deixem uma mensagem para esse público para que eles possam conhecer a Dunasoft Tecnologia. Pode começar por você, Luzinado. Para mim está sendo uma grande satisfação estar nessa empreitada, nesse projeto junto com o Luelton, e mais satisfatório ainda é ser sediado na minha cidade de origem, né? Apesar da gente ter um produto que ele é escalável, que ele pode ir para N lugares, né? A gente tem clientes não só no Rio Grande do Norte, não só em João Câmara, mas temos clientes na toda a região do Mato Grande, até fora mesmo do Rio Grande do Norte, né? Então é muito satisfatório saber que a gente consegue trazer uma solução para nossa região, né? E como o Luelton mesmo falou, é muito bom a gente atender aqueles que a gente já conhece, aqueles que a gente já tem ali um certo ciclo de amizade ou um certo ciclo de convivência. Então, assim, pra gente tá sendo muito satisfatório. Você também percebe isso, Luelton, que talvez muitas pessoas ainda não saibam, pessoas ainda não conhecem a Dunasoft Tecnologia como uma solução que nasceu na própria região, na própria cidade de João Câmara? Toda a ideia do software, toda a expertise do software hoje é estudada pelo nosso pessoal de João Câmara mesmo, da nossa região. Porém, o software já atingiu algumas barreiras, quebrou algumas barreiras. Temos, por exemplo, a gente está com software no Pará, usando software em Pernambuco, Paraíba. Então aí a gente já quebrou um pouco a barreira. E essa tecnologia que está rodando no Pará, com certeza está vindo de situações que alguns de nossos clientes dentro da nossa cidade passou. E isso para mim é muito satisfatório. Muito bom. Antes do trabalho da Dunasoft com a agência Ângelo, inclusive nós iniciamos um planejamento, fizemos um planejamento estratégico de marketing para o lançamento da marca, para a mudança, né, de 2 ecossistemas para Dunasoft Tecnologia. O que vocês sentiam falta no marketing da Dunasoft? Antes a gente era mais acanhado, vamos dizer assim, né? A gente trabalhava mais sob demanda e não buscando ampliar, escalonar o nosso produto, né? Então a ideia de fazer um marketing, fazer um planejamento de marketing, expandir o marketing, ele tem muito a ver com o nosso objetivo enquanto empresa, que é de fazer o escalonamento dos nossos produtos, atender o maior número possível de clientes. Então o marketing dentro do nosso negócio, ele tem uma função primordial, né? A gente atingir o maior número possível de pessoas oferecendo o nosso produto, já que ele é um produto escalonável
que pode atender a qualquer lugar do país. Muito bom. Hoje, se existisse um cliente em dúvida, talvez quem esteja nos assistindo esteja em dúvida entre contratar a Dunesoft ou outro sistema X, né? Até mesmo para contratar certificado digital ou comprar os equipamentos, né, de emissão fiscal, enfim. O que vocês diriam para esse cliente que está em dúvida entre contratar a Dunesoft ou não? Tem um ditado que diz assim, né? Santo de casa não obra milagre. Dentro da Dunesoft, a gente quer apenas que deem a oportunidade da gente mostrar o nosso trabalho. Eu tenho certeza que nenhum cliente vai se arrepender, pois a gente se dedica de corpo e alma a atender aos nossos clientes. Se a gente não conseguir resolver em 1 minuto, a gente resolve em 2. Se a gente não resolver em 2, a gente resolve em 10. Um dia, 2, mas a gente resolve o seu problema. Então, a Dunesoft nasceu de uma necessidade empresarial e a gente vive de atender essa necessidade. Muito bom. Esse foi o nosso bate-papo com a Dunesoft Tecnologia, mais especificamente com os sócios proprietários Luelto Lúcio e Usnari Gomes. Espero que você tenha gostado, tirado alguns insights desse bate-papo e até a próxima.